No Brasil, ainda são milhões de jovens fora da escola e do mercado de trabalho. Mas programas de capacitação têm mostrado que é possível mudar essa realidade e ainda fortalecer o compromisso das empresas com o ESG. Olá, eu sou a Gabriela Sandoval da Exame e hoje a gente vai falar sobre como preparar os jovens para o futuro é também investir em um país mais sustentável. Para isso, a gente recebe aqui o Alessandro Saad, superintendente executivo do Espro. Muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado pela oportunidade, Gabriela. Estou feliz em estar aqui de novo com vocês para falar sobre uma causa tão nobre. Primeira questão que eu queria abordar aqui com você, né? A gente sabe que a taxa de desemprego no Brasil vem caindo, mas que a realidade entre os jovens, especialmente aqueles mais vulneráveis, é diferente. Então, Alessandro, queria que você falasse para a gente, trouxesse um panorama aqui, nos dissesse o que os números mostram sobre essa realidade da juventude brasileira hoje. Eu acho que a gente tem diversas juventudes no Brasil, né? A gente usa muito o plural da juventude lá no Espro. A gente, de fato, tem uma redução na taxa de desemprego e isso tem refletido na economia, isso tem refletido em diversas formas, mas a gente tem um volume grande de jovens também que estão em ocupações diferentes, então, ou estão na informalidade, ou estão de alguma maneira empreendendo, né? Vamos imaginar se ele estiver trabalhando com um aplicativo, ele não tem carteira assinada, mas ele está trabalhando, ele está ocupado economicamente, né? Mas será que é isso que a gente quer para o jovem? Então, esse tipo de entendimento faz com que a gente tenha uma pluralidade no mercado. Eu sinto que as empresas ainda precisam de muita gente, a gente tem bastante vaga no mercado, e a gente tem jovens que poderiam caber nessa vaga. O ponto ele ainda está longe do que é necessário, do que é exigido, mas existem diversas políticas públicas e possibilidades para que ele ocupe isso. Então, a aprendizagem profissional, por exemplo, é um caminho. O jovem que passa pela aprendizagem profissional, ele segue empregado, ele segue com um percentual muito acima da média brasileira, empregado, porque ele teve essa experiência protegida, vamos chamar assim, de aprender como jogar o jogo, né? Outras formas são entidades que ajudam o jovem a se preparar para essas oportunidades, porque se ele não tiver um preparo, ele vai continuar defasado. O jovem com algum tipo de vulnerabilidade, ele tem mais dificuldade de ocupar esse espaço. Mesmo que ele entre numa vaga inicial, né, uma vaga de entrada, como a gente chama, né, se ele estiver melhor preparado, ele consegue galgar essa trilha mais rapidamente ou com mais sustentabilidade profissional. E aí ele consegue fazer uma vida diferente da que seus pais tiveram. Bom, a gente já fala há muito tempo de sustentabilidade, né? Acho que o termo ESG é um pouco mais recente, mas as empresas ainda têm uma dificuldade, muitas vezes, de cumprir o papel social, né? De atuar ali no S. Como que o ESPRO, as ações, né, de aprendizagem, ela se conecta à agenda ESG das empresas hoje? Essa é uma pergunta boa. Eu falo que a gente nasceu ESG, só que chamava diferente há 46 anos atrás, né? As empresas, logo que começaram a aderir à agenda ESG, a gente teve uma predominância do né, do ambiental, e muitas ainda estão nesse caminho, ou estão compensando carbono, estão desenvolvendo novas embalagens. Mas a gente acredita fortemente que se você não tiver um engajamento social, você não muda o ambiental. Porque se uma geração continuar tratando o meio ambiente do mesmo jeito, a gente não vai conseguir melhorias, né? A planeta que resiste, Exatamente. Né? Então, eu entendo que o social é a grande chave transformadora disso. Lá no Espro, a gente faz o seguinte desenho. A gente entende qual é a tese da empresa de sustentabilidade. O que você quer fazer? O que o seu ESG prevê? Né? Você quer diminuir o impacto no entorno da sua fábrica? Você quer tornar o seu estado melhor? Qual é a ambição aqui do seu projeto de ESG? Então, a gente tem um projeto, por exemplo, com uma empresa do segmento de bricolagem e material de construção e reforma, que o processo seletivo dos aprendizes é um treinamento. Então a gente mapeia no entorno da loja os jovens, seleciona 30 para fazerem um programa. Eles são capacitados pelo Espro e pela empresa. Então tem um pedaço do tempo que ele está dentro de uma sala nossa, tem um pedaço do tempo que eles estão dentro da loja, vendo como funciona a dinâmica da loja. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente capacita os pais desses jovens de pequenos reparos domésticos, trocar uma torneira, instalar um interruptor, e a loja recomenda os pais como instaladores. E no final, os jovens que mais se destacam são contratados. Bom, olha o que a gente fez. A gente desenvolveu os jovens, gerou uma possibilidade de renda adicional para a família, criou aqui um ecossistema protegido no entorno da loja, no território, né?
e criou condição para que todos eles avançassem economicamente. Eles não vão conseguir contratar 100% dos jovens, mas mesmo os não contratados saem transformados. Sim. Isso está alinhado à estratégia da empresa. A gente sentou, entendeu. Então, enquanto a empresa não abrir essa ótica para perceber que tem que ter as 3 letrinhas, não pode ter uma predominância de uma só, eu não acredito que os programas de ESG vão ter sucesso nas empresas. E as empresas geralmente sabem para onde ir, né? Quando elas vão desenhar ali onde querem atuar, né? No âmbito social. Vocês também ajudam nesse norte, ajudam a estruturar esse tipo de programa? A gente ajuda sim, Gabriela, porque eu entendo que elas não sabem para onde ir. Poucas têm clareza. Eles querem fazer, eles destinam recurso para isso. Eles criam uma área para isso, eles alocam pessoas competentes para isso, mas falta uma coisa antes, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente ajuda fazendo as perguntas necessárias para que eles entendam isso e propondo caminhos. Isso aqui que você quer fazer pode ser feito dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Isso aqui pode ser feito no longo prazo, pode ser uma coisa pontual, pode ser só no entorno da sua fábrica ou da sua loja e tal, ou pode ser em toda a cidade ou todo o estado. Isso pode ser só para um público, ou pode ser para outros. Então, aí você deriva. Então, a gente tem programas para turmas afirmativas LGBT+, que são feitas em parcerias com marcas que têm essa tese de ESG, que o S deles é um S inclusivo, diverso e tal. Que abraçam já essa causa, né? A gente tem isso com jovens filhos de refugiados, com empresas que têm essa causa. A gente tem isso que vai para a cultura, que o jovem aprende música, aprende a tocar violão, mas ali tem a ver com competências, com soft skills, que você tem toda uma amarração, né? A gente tem um outro que ensina automação, ele aprende a programar em Arduino, então ele mexe lá no celular dele, ele vai conseguir acender a luz, apagar a luz, abrir a torneira, fechar. Cada empresa vai ter o seu recorte, e eu acho que aí vai funcionar, porque vai ser mais genuíno. Tem empresa que vai querer que tenha voluntariado corporativo, então os funcionários vão apadrinhar os jovens e vão acompanhá-los e vão dar sugestões e dicas e tal. Tem empresa que vai fazer um recorte que quer que faça tudo isso, mas só para meninas, né? Então, é um movimento que tem que ser feito de maneira natural, né? Para que ele possa ser estruturado e garantir o impacto. Sim, e tem resultados. Não é fazer por fazer, né? Não é fazer por fazer. Não é por fazer, porque também tem essa questão, né? Teve lá a criação dos ODS, aí foi evoluindo, aí criou-se o termo ESG e começou a exigir que as empresas de capital aberto apresentassem seus relatórios de impacto ambiental, não sei o quê, e aí todo mundo saiu correndo, mas não é só isso, né? Tem que ter algo genuíno por trás. Exato. Até porque o público hoje sabe, né? A gente tem o diversity washing, várias empresas ali que nem sempre aplicam aquilo que elas se propõem a fazer, né? Com certeza. A gente tem exemplos enormes de concorrências que a gente participou, que a gente apresentou um projeto e falou assim, que a gente consegue impactar tantas pessoas assim, eles fecham com outra. O impacto é muito menor, mas aquela outra marca era mais próxima de não sei o que lá, e aí dá visibilidade, né? Mas o impacto é mínimo. E isso acontece muito, infelizmente, ainda hoje. Vocês têm que entrar também no negócio, né? Para entender qual a estratégia, o que faz sentido. É um trabalho também um pouco de consultoria, né? Tem um negócio aqui complicado, porque a gente é uma OSC, a gente é ONG, a gente é terceiro setor, né? Só que a gente é uma ONG estruturada, a gente é grande, a gente tem quase 800 funcionários, a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem diversos programas, né? Então, às vezes as pessoas confundem a gente. Então, mas aí nós temos que dar desconto. Você fala, não, cara, eu não estou te pedindo dinheiro, isso aqui é para uma política pública, isso aqui é para um projeto social, não vai ficar no nosso bolso, né? Eu não tenho lucro. Todo superávit que o Espro dá vira projeto social no ano seguinte ou no mês seguinte, dependendo da estrutura, né? Então, a gente tem que falar a linguagem do negócio, a gente tem que ajudar a empresa, mas a gente não pode deixá-la esquecer por que a gente está ali. Exato. Do outro lado, se a gente tem uma linguagem dura, os órgãos reguladores vão nos olhar de uma maneira estranha e falam, mas você não é uma ONG, por que você está falando de dinheiro, de lucro, né? Então, eu brinco com o meu time que o terceiro setor ele tem que ser poliglota. Ele tem que falar a linguagem do mercado, a linguagem do órgão regulador, a linguagem do seu público que você quer atender, a linguagem dos seus colaboradores e a linguagem da sociedade. Cada um tem um idioma diferente, apesar de você sempre falar a mesma coisa.
Exato. Tem esse desafio de vocês também, né? Desse letramento, para que as empresas entendam, né? Qual a missão de vocês, como que funciona, o impacto que vocês podem gerar em parceria com elas, né? Absurdo, Gabriel. Letramento é a palavra do dia lá no Espro. Perfeito. E aí vocês têm uma metodologia, a gente já falou um pouquinho aqui, que é a jornada da socioaprendizagem, né? Exato. Para quem ainda não conhece, como é que funciona na prática essa jornada? Tá bom. Bom, o principal produto de impacto social que a gente tem é ser uma entidade certificadora da lei da aprendizagem, do programa de aprendizes. Então, a lei diz que a partir de um determinado tamanho, a empresa tem que ter entre 5% e 15% da sua força de trabalho em aprendizes. Esse número varia de acordo com o Estado ou ele é sempre em torno de 8%? Ele é sempre entre 5% e 15%, é o que está na lei. A grande maioria das empresas fica com 5%. E são empresas a partir de quantos funcionários? A partir de 8, 9 funcionários, você já consegue ter um aprendiz, né? Bom, isso aqui é o programa de aprendizagem. Só que como é de jovens de 14 a 24 anos, a gente começa antes. A gente faz a pré-aprendizagem, o nosso programa de formação para o mundo do trabalho, que é esse que eu estava falando aqui. Nem todo jovem que passa por ele imediatamente vai virar aprendiz, mas ele sai mais preparado, né, para uma entrevista. Então a gente começa com o FMT, com a formação para o mundo do trabalho. O segundo passo da jornada é o programa de aprendizagem. O terceiro passo da jornada é um programa de estágio, que a gente também oferece. Nem sempre ele segue a jornada inteira, às vezes ele pula tudo e entra como estagiário, às vezes ele faz aprendizagem, mas não consegue aprendizagem e ele entra como estagiário. São vários caminhos, né? São vários caminhos, porque às vezes naquela localidade que eu acabei de fazer o programa de aprendizagem, não tem tanta disponibilidade de vaga de aprendiz. Então você tem esse movimento. Ou tem lugar que eu ainda não fiz o programa de pré-aprendizagem e eu tenho que colocá-lo na vaga de aprendiz rápido. Então a gente também tem que seguir a dinâmica do mercado. Nem sempre a gente consegue seguir o que a gente desenhou com todo cuidado no papel para que o jovem passasse por essa jornada. Então, quanto mais rápido a gente colocá-lo no mercado, melhor. E aí tem um negócio interessante que a preocupação nossa é tão grande com a questão da vulnerabilidade que a gente desenvolveu dentro do Espro um índice de vulnerabilidade, Gabriela, que a gente faz o seguinte: a gente pega os principais indicadores que os órgãos internacionais, os governos federais, estaduais, municipais utilizam para medir a vulnerabilidade. A gente os juntou e colocou alguns pesos relativizando na nossa visão como impactaria o jovem. E todo jovem que se cadastra no Espro, ele responde isso. Então ele vai ser enquadrado de baixa vulnerabilidade até altíssima vulnerabilidade. Então o jovem que tem alta e altíssima vulnerabilidade, ele fura a fila. A gente tem um fast track, porque a gente recebe 250 mil inscrições espontâneas todos os anos. Eu não vou conseguir conversar com 250 mil na velocidade que eu preciso. Então o que eu faço? Eu vejo os mais necessitados e eu dou oportunidade para eles primeiro. Exato. Que esse é o caminho que a gente busca. O mundo ideal do Espro é que a gente tivesse condição de ocupar os 250 mil todos os anos. A gente já sabe que não vai dar. Isso que é tipo, faltam vagas para todos os Faltam vagas para tudo, porque não... Se a gente for colocar no programa de aprendizagem, até teria, porque hoje no Brasil a gente está batendo um recorde, está próximo de 750, 740 mil aprendizes ativos. É um recorde histórico. Só que a cota, se todas as empresas cumprissem a cota, a gente teria quase 1,5 milhão de aprendizes. Historicamente, a gente cumpre só metade da cota. Então, se todas as empresas cumprissem, teria vaga para todo mundo. Né? Eu entendo que elas não vão cumprir, ou porque preferem pagar uma multa, ou porque não são fiscalizadas, ou N razões. Mas o ponto é, já que a gente não vai conseguir na aprendizagem, onde mais cabe? Então a gente também criou na jornada uma derivação. Se ele fez o FMT e ele não conseguiu ser aprendiz nem estagiário, que outra posição tem para ele? Então a gente criou uma área de recrutamento e seleção para as empresas que têm grandes volumes de contratação, um supermercado, né, uma indústria que precisa de um repositor de gôndola, de um estoquista. A gente direciona esses jovens para essas vagas, porque ele vai ser também empregado formalmente, né? E a gente conseguiu que ele tivesse a sua primeira oportunidade. Nem sempre vai ser na aprendizagem, então a gente tem que achar outras formas de ocupar esse jovem e de acompanhá-lo. É importante esse cuidado que vocês têm de sempre plugá-lo em alguma oportunidade, né? Esse é o desafio. E olhar também para as necessidades ali regionais, é o que você falou, a demanda muda muito de acordo com a empresa, com a região. Totalmente. Agora, por exemplo, a gente está ajudando uma das grandes empresas de e-commerce do Brasil na sua expansão. Então, eles têm que abrir um CD num determinado município.
Com certeza a gente não está nesse município ainda. Então a gente sabe com antecedência, ele fala assim, eu vou ter tantos funcionários equivale a Y aprendizes. Então como é que a gente faz para construir uma infraestrutura para quando o seu CD estiver funcionando, a gente está pronto, operando com todas as certificações para capacitar seus aprendizes. Então tem também um trabalho em parceria das empresas com as entidades certificadoras para que a gente cresça junto, para que a gente dê suporte ao outro, para que o jovem seja sempre beneficiado. Exato, e beneficiado de várias formas, né? A gente falou aqui da questão não só de entrar no mercado de trabalho, ter esse primeiro contato, mas também uma questão de autoestima, de perspectiva de futuro, de pertencimento, né? E aí, falando um pouquinho das empresas, a gente já falou um pouquinho que elas perdem em termos práticos, né, quando elas têm essa obrigatoriedade de contratar os jovens aprendizes e não contratam, ou por desconhecimento, né, enfim, ou como você mencionou, porque não se importa em pagar uma multa, mas elas deixam de ganhar muito mais, né? Vai Sim. muito além dessas implicações ali jurídicas e legislatórias. Queria que você falasse um pouquinho o que essas empresas perdem e o que elas ganham quando conseguem de fato estabelecer um programa eficaz. Tá. Bom, eu acho que elas começam perdendo com criatividade, curiosidade, com dinamismo, né? Porque esse jovem, ele vem sem viés, ele vem sem regra, ele vem limpinho, né? Então ele é genuíno. É um diamante, ele é original, mesmo, falou, né? Então ele pode fazer perguntas que talvez ninguém fizesse, isso aqui é o primeiro ganho. E tem questão geracional também, né? Total, né? A segunda coisa ele está pronto para ser desenvolvido. Ele não traz nada, o HD dele está limpinho, né? Então você consegue desenvolver aqui e dentro das características que ele tem, das competências que ele tem, ajudá-lo a crescer dentro da sua própria empresa. E ao receber esse suporte, com certeza ele vai valorizar isso e ele vai dar como contrapartida o esforço desse crescimento da empresa, desse desenvolvimento. E por fim, são pessoas que são interessadas, se é que existe essa palavra. Então, ela está ali no determinado momento, mas ela vai querer saber um pouco da outra área e tal, porque essa curiosidade vai fazer com que ela perceba também para ela onde é melhor ela atuar. Isso para a empresa também é valioso, porque você vai ter a pessoa certa no lugar certo. O que ela perde? O que ela perde, né? Ela perde no sentido de não conseguir garantir a sua perpetuação, porque ali as novas gerações são os próximos funcionários que podem ser depois os próximos líderes e assim os próximos clientes, né? Também, né? Porque a partir do momento que você também traz esse jovem, você está criando um novo consumidor, ele tem mais poder de compra, você aquece a economia. O programa de aprendizagem, só para dar um exemplo, durante a pandemia, os aprendizes do Brasil inteiro eram a principal fonte de renda das famílias, porque os pai, mãe e tal tinham ocupações que não eram ocupações regulares, ou era diarista, né? E o jovem era CLT, então o jovem era a única receita formal garantida da família durante a pandemia. Isso aqui tem uma sustentação econômica e social absurda, né? É importante que não seja o único, né? É importante que a família toda tenha diversidade de renda, que o jovem possa ter um pouco dessa renda para ele, se não a sua totalidade, que ele possa também aprender com educação financeira como cuidar do seu dinheiro, como se planejar para o futuro, como fazer a sua carreira. Tudo isso é um jogo de ganha-ganha entre a empresa e esse aprendiz. E até essa extensão, né? Você mesmo comentou desse programa que também inclui os pais, né, na capacitação. Então as empresas também podem ir além e trazer esses pais para junto também, para mudar a realidade não só do jovem, mas da família toda, né? Com certeza. E a presença da família é super importante, porque muitas vezes a família quer, mas ela não tem condição ou referencial ou insumos para dar a educação, a formação que o filho precisa, né? Então, quando você traz uma empresa, quando você traz alguma coisa estruturada para ajudar a família, aí tem uma coisa muito mais valiosa. Sim, isso dá oportunidade para aqueles que lá no passado não tiveram, né? Exatamente. E aí tem uma questão também, eu acredito, de geração, quando você traz uma geração, um jovem, que fala uma outra linguagem, que também vem de uma outra perspectiva, né, de um outro contexto para dentro da empresa, isso também acaba trazendo muito aprendizado, né? Sim. Às vezes, como você disse, a empresa, aquele jovem não tem uma experiência, não tem um preparo, mas ele pode trazer insights e conceitos e contextos que aquela empresa às vezes nem estava imaginando, né? Eu brinco falando que o jovem domina o idioma que a empresa não domina. Então, eu tenho uma filha de 23 e um filho de 20. E eles estão nessa faixa etária aqui e tal. E tem coisas que eles conversam entre eles. Eu falo assim, gente,
que idioma é esse que vocês estão falando? Gente, fale em português comigo aqui, por favor. A minha de 3 eu desafio a entender no WhatsApp, as siglas. É isso. Porque ninguém mais fala, né? Uma frase completa. Agora Exatamente. É tudo sigla. E outra, assim, ó, não sei se todas as siglas, mas a sigla é um negócio que os Estados Unidos usa direto, né? Ah, é rápido, então é ASAP, né? Para a sua informação, PSC, FYI. Assim, a gente às vezes fica brigando, pô, mas não faz a sigla. Não, a gente faz a sigla para ganhar tempo. Só que tem que ser uma conversão. Todo mundo tem que saber a sigla, né? O que significa, né? Então, eu entendo que essa linguagem que o jovem traz, esse dinamismo, esse imediatismo e tal, se bem absorvido e se bem interagido, chega aqui num ponto de harmonia entre a empresa e o jovem, né? E esse caminho gera uma construção muito forte, muito poderosa. E esse letramento digital nativo também, né? Eu acho que o jovem é o primeiro a receber as tendências. Eu em casa, né, com a minha filha de 13, eu acabo sendo impactada por ela, por muita coisa que eu sei impactada depois, às vezes um mês depois, de tendências, de produtos, de comportamentos que não chegariam até mim, porque eles consomem outro tipo de conteúdo, são impactados por outro tipo de conteúdo, de contexto. Então, acho que isso também, para inserir esse jovem no mercado de trabalho, também sair na frente quando a gente busca referências e tendências que às vezes um executivo que está ali imerso no dia a dia não... É isso. Eu acho que tem que criar rituais, né? A gente tem rituais dentro da empresa, rituais dentro de casa e tal. Vou pegar um outro exemplo pessoal meu, assim, eu trapaceio, né, assim, a primeira coisa que eu fiz quando meus filhos eram pequenininhos, eu fiz uma assinatura do Spotify familiar, né, e a gente troca o tempo todo, ouve isso aqui legal, e meus filhos ouvem muito música comigo, né, só que às vezes eles estão ouvindo uma música que é versão da versão, aí onde eu toco a música original, eles ficam assim, não acredito. Então, se você tem a condição de dar referência para eles vão te dar a tendência. Eu acho que esse é o trade-off, né? A empresa dá a referência e o jovem traz a tendência. E aí você tem essa sinergia. Exato. Alessandra, adorei nosso papo. Foi muito bom, né, mostrar o impacto social e resultado, né, quando a empresa se une a esse jovem, o potencial que isso tem. E muito legal ver o trabalho de vocês por trás e como que vocês podem apoiar as empresas e os jovens nessa jornada, né? Então, queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu agradeço a oportunidade, Gabriela. É importante para a gente dar luz ao que o Espro faz, mas principalmente dar luz à potência das juventudes brasileiras.